Então, aluno e aluna, chegamos à terceira e última etapa da nossa atividade, tá bom? E antes de falarmos sobre a parte do decrescimento da função exponencial, gostaria de reforçar o seguinte com você. Caso você tenha ficado inseguro com aquilo que você respondeu na etapa anterior, na pergunta 2, tem um botãozinho, você é meu aluno, né, que está fazendo essa atividade no formulário. Tem um botãozinho aí embaixo escrito voltar. Aperte nele, e aí você volta para a pergunta 2, lá você pode rever o vídeo, pode mudar a sua opção de resposta. Ah, professor, mas o problema não é na 2, é na 1, como é que eu faço? Da 2, você aperta o botão novamente voltar, e assim você volta para a pergunta 1, podendo fazer tudo aquilo que eu falei anteriormente, tá bom? Então vamos concluir a nossa atividade, falando sobre o decrescimento, ou a função exponencial decrescente, tá? E vamos ver os casos, né? Então, vamos lá. Por exemplo, um exemplo de aplicação de função exponencial decrescente é a datação de carbono. Ele vai perdendo carbono quanto mais velho for, ele não zera, tem um pouquinho de nada de carbono, então isso vai identificar o tempo, onde que a gente usa a datação de carbono, por exemplo, em objetos descobertos pela arqueologia. No Egito, por exemplo, aqui no Brasil, na Amazônia, descobriu-se que haviam cidades indígenas, tá? E descobriu-se cerâmicas, vasos, feitos por esses indígenas. Então, eles usam carbono 14, tá? Para medir que tempo foi feito isso, em que ano, em que século, tá bom? Então, e aí se vê através da função exponencial a parte decrescente, né? Aqui um exemplo, tá? Decaimento radioativo de elementos radioativos, tá? Por exemplo, o urânio ele tem um decaimento radioativo, ele se transforma em um outro produto radioativo ainda, mas com um outro elemento radioativo. Ele não se torna mais urânio, tá bom? Ao longo do tempo, tá? Então, vamos lá. Aí a curva da função, que o que importa para mim em matemática, que você saiba que a função, quando ela é exponencial decrescente, ela vai ter essa carinha aqui, ó. Ela vai começar lá de cima, lá do infinito, e vem, ó, e depois vai. Ela não toca em zero, tá, gente? Ela vai ficando paralela com o eixo do x, tá bom? Então vamos lá. Essa técnica de datação de carbono, tá, só para efeito de conhecimento, foi descoberta nos anos 40 por Willard Libby. Ele percebeu que a quantidade de carbono 14 dos tecidos orgânicos mortos diminui a um ritmo constante, com o passar do tempo. Assim, a medição dos valores de carbono 14 em um objeto antigo nos dá pistas muito exatas dos anos decorridos desde a sua morte, quer dizer, quando eles foram feitos, quando eles foram criados, tá bom? Então vamos lá. Vejamos aqui exemplos de funções exponenciais decrescentes, tá? O A, tem que estar entre 0 e 1. Lembra que é 0,2, 0,5, uma fração 1 sobre 4, 1 sobre 2, 2 terços, tá legal? Então, esses são características de funções exponenciais decrescentes, tá? E para qualquer valor de x real, x0, x1, x2, x3, tá bom? Quanto maior for o x, nesse caso, quanto maior for o x, menor será o y. Ela é inversamente proporcional. Na crescente, quanto maior é o x, maior é o y. Na decrescente, quanto maior é o x, menor é o y, tá? Vejamos, ó, aqui, é assim que ela se comporta, ó. E ela nunca toca no eixo, tá? Ela nunca dá zero, nunca tem ponto de inflexão. Quando toca no eixo, muda a curva, né? Ela vai paralela até o infinito, tá? Então vamos lá. Vamos ver os exemplos aqui, tá? Alguns exemplos de funções exponenciais decrescentes. 1 sobre 5 elevado a x é uma função exponencial decrescente. Está vendo? O A é uma fração, um decimal. Toda fração é um decimal, todo decimal pode ser transformado em uma fração.
toda a fração pode ser transformada em um decimal. Basta eu dividir o numerador pelo denominador e o outro fazer escrita o número, né, dividido por 10 e simplificar, tá bom? Por isso que é decimal. E ou essa representação aqui, meio, 0,5 elevado a x. Tá legal? Então vamos lá, vamos para a pergunta. E a pergunta é a seguinte: marque abaixo um exemplo de função exponencial decrescente. Vão ter várias funções exponenciais lá. Eu quero só que você só vai ter uma que tem essa característica de função exponencial decrescente. Então você vai lá e marque, tá? Mas antes disso, aperte o pause e marque a resposta abaixo.